Prontinho. Agora sim. Boa noite a todos. Estão ao vivo, né? Acho que conseguiu resolver os probleminhas técnicos. Para quem está assistindo a gravação, seja bem-vindo a essa nossa aula do culto de ensino de terça-feira. Nós estamos numa série onde nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre os pacificadores. Então, nosso texto base hoje é o texto do Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós vamos estudar sobre esse versículo. É um versículo pequeno, mas que tem uma verdade fantástica, algo muito precioso para a nossa vida, e a gente vai estudar um pouquinho sobre ele nessa noite. Mas, para nós começarmos, vamos fazer uma oração. Então, se você puder fechar os seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de podermos estudar sobre a sua palavra, de podermos nos assentar à sua mesa e nos alimentarmos da tua palavra. Senhor, nós pedimos a tua ajuda, a tua direção. Espírito Santo, fala conosco nessa reunião, que não seja apenas uma exposição apenas, não sejam apenas palavras e pensamentos humanos, mas que seja o teu Espírito Santo revelando a tua palavra, descortinando os teus mistérios aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo a essa reunião ao vivo, aqueles que vão assistir de forma gravada, que, independente do momento em que essa aula esteja sendo assistida, que o teu Espírito Santo se revele e fale aos nossos corações, que a tua palavra, ela encontre nos nossos corações o solo fértil e ela venha frutificar a 100 por um. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então, esse texto, né, como nós temos visto ao longo de todo o Sermão do Monte, o Sermão do Monte, ele é também chamado de contracultura, porque nós vamos perceber que o ensinamento que Jesus traz no Sermão do Monte, ele vai completamente contra a cultura da época, aquilo que os judeus e os religiosos na época acreditavam. E se a gente for olhar para a nossa cultura, também uma mensagem extremamente contracultural, né? Ela vai de acordo com aquilo que nós normalmente pensamos, né? Uma coisa interessante é que o mundo normalmente considerar grande, né? Considera grande aqueles que conquistam, aqueles que se impõem, aqueles que fazem com que a sua vontade seja feita, né? Hoje se celebra pessoas que conseguem argumentar bem, que conseguem vencer discussões, pessoas que se impõem, e o evangelho ele vem, né, na contramão disso. E Jesus, nesse texto, ele fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa é uma coisa interessante, né? Como cristãos, nós somos chamados para pacificar, né? Faz parte da cultura do cristão a paz, ser alguém pacífico, ser alguém que busca a paz, né? Até aqui no slide nós estamos vendo, nós somos chamados para ativamente buscar a paz. A Bíblia nos fala que nós devemos seguir a paz com todos. E até onde depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Então, a Bíblia ela é muito clara nesse ensino. Olha, vocês devem viver em paz. Vocês não foram criados para viver em guerra, vocês não foram criados para viver em conflito. Pelo contrário, busque a paz. Siga a paz com todos, né? E o texto clássico, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. É claro, existem pessoas que às vezes não vão querer viver em paz, elas não querem estar em paz. Mas o texto bíblico, o ensino bíblico é: no que depender de vocês, no que vocês puderem, tenham paz com todos. Só que nesse texto, Jesus ele vai além, e ele fala não apenas que nós devemos ter a paz com os outros, mas diz que nós devemos ser pacificadores. Ou seja, nós devemos ter paz em nós e nós devemos ser agentes de paz. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, que o mundo hoje ele vive em guerra, mas nós somos chamados para ser agentes de paz. Aonde o cristão passa, aonde o cristão está, aquele ambiente deveria ser um ambiente de paz.
O simples fato de ter um cristão ali naquele ambiente deveria transformar esse ambiente. Né? Nós sabemos que nós, como cristãos, nós somos chamados para mudar ambientes. Né? A Bíblia fala, um pouquinho mais à frente, nesse mesmo sermão, Jesus vai falar que nós somos o sal da terra. E uma das características do sal é que ele preserva e é que ele dá sabor. Né? Você pega uma comida, pode ser a comida melhor que for, falta uma pitadinha de sal, parece que não está bom ainda. Às vezes, se você acerta o sal, pronto, vem o tempero. Né? E é interessante quando a gente está comendo uma comida que está bem temperada, que está com sal no ponto, ninguém elogia. Olha que sal bom, olha, esse sal tá de parabéns, hein? Por quê? Porque o sal ele não chama atenção para si, mas ele exalta a qualidade dos outros alimentos, ele faz com que os outros fiquem bons, né? O prato, em geral, fica saboroso. Nós, como cristãos, nós somos chamados para assim, aonde eu estou, eu vou temperar aquele lugar, de tal forma, e uma das características desse ambiente onde o cristão está fazendo a diferença, deveria ser esse ser um ambiente de paz. E aí, continuando um pouquinho aqui, só uma coisa interessante é que os judeus, assim como nós também costumamos fazer, eles tinham uma tendência muito grande de materializar as promessas de Deus. E quando se falava sobre o Messias, sobre Jesus que viria, o Messias que viria, que era guardado pela nação de Israel, nós vamos perceber isso nos evangelhos, que eles esperavam um líder militar, nacionalista. Na ideia deles, quando eles pensavam o filho de Davi, e Davi foi um grande general, foi um grande rei, que trouxe muitas conquistas para o povo de Deus, a ideia, a mentalidade deles era: o filho de Davi vai ser também um rei, vai ser alguém que vai dar um golpe aqui em Roma, vai nos libertar de Roma e vai estabelecer um novo reino para Israel. Então, eles limitavam a visão do Messias a uma visão natural. E para eles, o Messias, o rei que viria, seria um rei militar. Seria um rei que iria fazer guerras e queria conquistar através da guerra. Mas aí, a beleza do evangelho é que Jesus, quando ele se apresenta, ele fala: eu vim estabelecer um reino que não é um reino de guerra, mas é um reino de paz. Eu vou estabelecer um reino, mas a maneira que eu vou estabelecer esse reino vai ser através da paz. Né? Olha como é contracultural. Né? Eles imaginavam, vai ser um rei que vai fazer guerra, que vai conquistar através da guerra. E Jesus vem e fala: não, não, o meu reino é um reino de paz. Hoje, como eu falei no início, né? Parece que grande é aquele que se impõe, aquele que vence as guerras. Mas nós somos chamados para ser agentes de paz por onde nós passarmos. Mas aí vamos pensar, por que que há a necessidade de pacificação? E aí a pergunta que nós podemos fazer é: por que que há tantas guerras no mundo? Por que que o mundo está nessa constante tensão, né? Tem uma música da banda Resgate que ela fala assim, né? Que paz é essa que se arma para a guerra? E se a gente for pensar, a paz, né, do mundo é uma paz de tensão. Quando fala assim, se nós pensarmos hoje o Brasil ele está em guerra, não, nós estamos em estado de paz. O mundo todo, né, tirando a questão de Rússia, Ucrânia, enfim, mas no geral a gente não está em guerra, né? Não tem uma guerra mundial acontecendo. Mas você percebe que mesmo essa paz que nós estamos é uma paz em tensão. Nenhum país está tranquilo. Todos os países estão se armando, todos os países estão de olhos abertos naquela tensão. Nós precisamos ficar atentos para realmente ter a paz. Então, é uma paz tensa, né? Se nós olharmos para o mundo, olha quanto nervosismo, quanto estresse, né? Você está dirigindo no trânsito, às vezes se você esquece de dar uma seta, e prudentino, né? Quase não lembra que existe seta, mas se você esquece de dar uma seta, ou se você entra, você vê às vezes as pessoas estão num estado de nervo, você fala: calma, por que você está tão nervoso? Né? Às vezes você vai ver crimes, né? Quem assiste esses programas, né, da tarde, você liga lá e você vê um crime horrendo.
E aí você vai ver qual que era a motivação. Às vezes era algo completamente pequeno, mas as pessoas estão tão nervosas, o estresse está tão alto que tudo é aquela faísca, precisa só de uma faísca para que tudo venha abaixo, né? Então, por que que o mundo está nessa situação? Por que que nós vivemos nesse nervosismo, nesse estresse? Por que que as pessoas estão nesse clima de ódio? E a resposta é o pecado. O que gera isso é o pecado. A partir do momento em que Adão caiu, né, a Bíblia diz que a morte entrou, o pecado entrou e começou a destruir tudo de bom que Deus tinha estabelecido. E uma das coisas que ele veio roubar foi a paz. A concupiscência, a cobiça, o egoísmo, o egocentrismo do homem são as verdadeiras causas de todas as discórdias. Se a gente for pensar, a grande maioria dos problemas, das confusões, das guerras que nós temos tem a ver com o ego, com o egocentrismo. O homem quer tudo para ele. O meu tem que ser primeiro. Eu tenho que tirar vantagem. Né? Não se cede mais. Não se pensa mais, muitas vezes, no bem coletivo. Não, eu preciso ganhar. E se alguém passa por cima do que eu considero ser o meu direito, eu já quero briga, eu já quero guerra. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo ainda dessa influência do pecado. E o mundo está completamente debaixo dessa influência. E é por isso que é tão difícil manter a paz. Né? A resposta para todos os maus, para todo problema do homem, se encontra no coração. Né? Por que que nós temos tantos programas, tantas organizações que tentam trazer a paz mundial, mas todos eles são frustrados? Por quê? Porque o problema da guerra, o problema da falta de paz, não é uma política pública, não é dinheiro, não. A questão é o coração do homem. O coração do homem que foi endurecido, o coração do homem que foi maculado, e a resposta para a paz passa também pelo coração do homem. Então, por isso que precisa de pacificação. Se o cristão não pacificar esse ciclo de ódio, de guerra, de contenda, de destruição, ele vai continuar se perpetuando. E nós, como cristãos, fomos chamados para ser pacificadores. O mundo naturalmente vive nesse ciclo. É guerra, é confusão, é conflito. Né? Esses dias eu vi uma loja que estava assim, tinha aquela plaquinha, não tem aquela placa, estamos há tantos dias sem acidentes? E aí tinha uma assim que era assim, estamos há 5 minutos sem confusão. Eu, e é interessante, né? Porque por mais que seja uma brincadeira, né? Mas se a gente for pensar, não é assim que o mundo vive? A paz não é mais um estado natural, a paz é a exceção. O natural hoje é a guerra, o natural hoje é a confusão, é a contenda. E nós, como cristãos, somos chamados para quebrar esse ciclo, para sermos pacificadores, para sermos agentes de paz aonde nós chegarmos. E aí vamos falar um pouquinho sobre quais são as características do pacificador. Né? Se nós devemos ter essa característica em nós, se nós somos chamados para ser pacificadores, vamos entender o que é ser um pacificador. Em primeiro lugar, não se deve confundir um pacificador com uma pessoa complacente, desligada da realidade. Sabe aquele homem que quer paz a qualquer preço? Não, deixa como tá, não, tá tudo bem. Não é isso. Não está no foco aquele homem que diz assim, eu dou tudo para evitar um conflito. Porque isso não é ser pacificador. Existe uma diferença enorme entre ser um pacificador, que é alguém que procura estabelecer a paz, e ser um apaziguador, que é aquele que apenas quer evitar o conflito. Então, para tentar ficar um pouquinho mais claro, né? O apaziguador é aquele que, quando está tendo a briga, ele chega e quer separar. Então, ele só chega e separa a briga. Ele só apaziguou. Mas ele não vai pensar o que causou aquela confusão, ele não vai tentar acalmar as pessoas, ele só chega e afasta a briga. O pacificador, não. O pacificador é aquele que vai entender qual é o motivo da discussão, ele vai entender o que gerou aquilo e ele vai tentar promover a pacificação. Então, o apaziguador é aquele que só evita o conflito.
O pacificador não, ele vai além, né? Lembra que nós falamos que a origem do problema está lá no coração? Então, ele vai tentar estabelecer a paz entre eles. Também não está em jogo uma paz barata, que passa por cima de princípios, isso a gente já falou, né? Não tem a ver com simplesmente fechar o olho para tudo que está errado. Ah, eu não vou falar, está errado. Isso vai contra os princípios bíblicos, isso quebra o que Deus estabeleceu, isso não está de acordo com aquilo que nós acreditamos, mas não, deixa para lá. Não vamos gerar confusão. Eu não vou pregar contra isso, porque senão vai que isso gera tensão, vai que isso gera briga, então eu não vou nem falar sobre esse assunto. Não, a questão não é essa. Ser um pacificador vai muito além. Até aqui está dando para entender? Sim, tranquilo? Sim, Tá sim, André. Podemos continuar? sim. Então, o primeiro Sim. passo a gente entender é isso, que o pacificador é diferente do apaziguador. Não é aquele quadro da pessoa só que é complacente. Não, não quero confusão. Não, não quero briga. Sabe essa ideia atual de que a gente não deve pregar sobre alguns assuntos? Né? Eu já falei sobre um pastor amigo que eu respeito muito, é um homem de Deus, mas ele falou um tema específico que falou assim, ó, eu não prego mais sobre isso, eu não falo sobre isso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque isso dá confusão. E aí, não é isso. Isso é ser apaziguador. Estou só não mexendo no problema. Não, o pacificador, ele não passa por cima de princípios. Né? Ser o pacificador não é simplesmente você querer paz a qualquer preço. Né? Isso é importante. Nós vamos ver que o nosso maior exemplo de pacificador era Jesus. E Jesus não era uma pessoa que queria paz a qualquer preço. Sempre que ele via que tinha um princípio essencial sendo quebrado, ele se levantava, ele pregava contra aquilo, ele se posicionava. Né? Isso é muito importante. Continuando. Como que eu posso me tornar um pacificador? E aí, o pacificador, talvez o primeiro passo para ser um pacificador, e aqui nós vamos ver também o que muitas vezes nos impede de ser um pacificador, é porque, primeiro, o pacificador, ele precisa ter uma nova imagem. Ele precisa mudar um pouco a mentalidade dele, a metanoia, a mudança de mente. Em primeiro lugar, ele precisa mudar a imagem que ele tem de si mesmo. O que isso significa? Ele precisa se esquecer inteiramente de si próprio, deixar a postura defensiva. Por que às vezes a gente não é pacificador? Porque a gente pensa demais em nós. Não, mas eu não posso perder. Se eu buscar a paz, não, mas foi ele que começou a discussão. É ele que está errado, sabe? Precisa ser alguém totalmente neutro, a fim de poder reaproximar os dois lados que estão se desentendendo. Isso aqui é algo muito interessante, né? Quando a gente fala de ser pacificador, isso tem a ver de nós sermos pacíficos, mas também de sermos agentes da paz. Então, como eu falei, o mundo está em conflito e muitas vezes nós vamos chegar em um ambiente onde a guerra está reinando, onde tem um conflito. E o nosso papel como cristão é ser um agente de pacificação. Por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque nós temos uma tendência natural de tomar partido. Então, eu chego no ambiente, aí o A está brigado com o B. Está tendo uma confusão aqui entre o A e o B. Eu, naturalmente, o que eu faço? Eu começo a entender e eu falo assim, o A que está certo. E aí, eu começo a mais defender o A está certo do que buscar a pacificação. E aí, eu escuto um lado, e aí já tomo partido daquele lado e nem escuto o outro. E é importante a gente lembrar, né, que sempre tem 3 lados da história, né? Tem a versão do A, tem a versão do B e tem a verdade. E às vezes nem é porque o A e o B simplesmente está mentindo. É porque às vezes ele só vê um lado da situação. Então, assim, às vezes o A, ele tem certeza que está certo. Sinceramente, o B tem certeza que está certo também, sinceramente. Mas às vezes é porque eles não estão vendo o quadro todo. Então, nós como pacificadores, eu tenho que conseguir alcançar esse estado de ser neutro. Espera aí, vou ouvir os dois, independente de quem eu acho que está certo. A questão não é decidir quem está certo. A decisão é conseguir promover a paz. É conseguir levar eles a se perdoarem, a conversarem e a voltar a ter paz. Só que nós, naturalmente, temos essa tendência de tomar um partido. Eu olho e falo, mas eu gosto mais do fulano. Eu fui mais com a cara do A do que do B.
Ou então, não, a história parece do A tá mais convincente do que a do B. E ao invés de buscar a paz, eu começo a fazer o quê? Eu começo a puxar para um lado. Aí daqui a pouco, ao invés de ser um pacificador, eu já estou no meio da discussão. Já estou de um lado brigando contra o outro. Né? E nós somos chamados para quê? Para sermos pacificadores, para sermos agentes de mudança. Outra coisa importante é que não pode ser uma pessoa de excessiva sensibilidade própria, que se atinge por qualquer ofensa. Um dos motivos de nós não conseguirmos viver em paz e sermos pacificadores é porque nós ainda nos ofendemos demais. Nós ainda ficamos muito melindrados. Ah, mas olha o que ele falou. Ah, mas ele não falou assim comigo. Ah, mas eu não gostei do tom que ele usou. Sabe? A gente se ofende demais ainda. Lembro uma vez que nós participamos do FIRE, da FIRE Conference, e uma das pregações lá do Todd White foi justamente sobre isso, né? O tema da mensagem era não se ofenda. E ele falava que Jesus, que tinha tudo para se ofender, não se ofendeu. E ele falou assim, então a gente não tem também motivo para se ofender. Por que a gente se ofende tanto? Porque no fundo a gente ainda tem uma imagem errada de nós mesmos. Ou nós nos achamos mais do que realmente somos, e aí quem é tal pessoa para falar isso comigo, para falar isso de mim? Ou a gente se acha de menos, tem uma imagem muito, uma autoestima muito baixa, que qualquer coisa nos ofende. Né? A nossa imagem não é bem estabelecida. Nós não sabemos quem nós realmente somos em Deus. E aí qualquer coisa que falar, a gente se ofende. Eu lembro também uma vez um pastor que ele falou assim, falaram para ele, mas fulano me chamou de tal coisa. E aí ele falou assim, por que você está ofendido? Ele falou, você é tal coisa? Ele falou assim, não. Ele falou, então o que ele falou é uma mentira, você não precisa se ofender. Ele falou, e se você fosse, ele só tinha falado a verdade. Então você também não tinha por que se ofender. Então, assim, a gente precisa se ofender menos. Muito dos problemas que nós temos e dos problemas que nós deixamos de resolver é porque nós ainda nos ofendemos demais. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender a nos ofender menos. Falando como Jesus, como nosso exemplo, né? Alguém tinha mais motivo para se ofender do que Jesus? O Filho de Deus se esvaziou de tudo, veio pagar o preço pelo nosso pecado, vivendo aqui na terra e começam a zombar dele, começam a cuspir no seu rosto, a xingar, a ofender. Ele tinha do que se ofender. Mas sabe o que ele fez? Ele não se ofendeu. E por isso ele conseguiu pacificar. Porque ele tinha uma imagem correta de si mesmo e ele conseguia pacificar a todos. Faz sentido isso aqui? Sim, faz sim. Vamos continuando. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma imagem correta do próximo. Nós vamos entender que o próximo é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas. Aliás, o pacificador é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas e de trato problemático, pois entende que estão sob o domínio das trevas e do próprio eu. Lembra que a gente falou que o resultado, né, ou a origem de todas as guerras, de todo o mal, de todo o conflito que nós estamos vivendo é o pecado? Quando eu entendo isso, eu entendo também que quando o próximo, né, quando a outra pessoa, ela é ofensiva comigo, quando ela me trata mal, quando algo está acontecendo, eu consigo entender que essa pessoa, ela está debaixo de um domínio das trevas. Ela está debaixo do pecado. Quando não de uma opressão maligna como um todo, ela está debaixo do próprio eu. E lembra que nós vimos lá na aula, né, dos pobres de espírito, né, que eles são dependentes de Deus. Por quê? Porque ele entende que em si mesmo, se tirar Deus dele, não sobra nada de bom. Então, eu consigo entender que às vezes a pessoa está fazendo isso, mas ela não sabe o que está fazendo. Né? É quando Jesus ele está na cruz e as pessoas estão ofendendo ele, estão zombando dele. Ele tinha tudo para se ofender, para pensar, quem são essas pessoas para falar isso de mim? Quem são essas pessoas para quererem julgar o que eu estou fazendo, para querer me humilhar? Mas ele levanta os olhos aos céus e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a pergunta é, você acha que aquelas pessoas que estavam falando mal de Jesus, zombando de Jesus, não sabiam que estavam zombando de Jesus? É claro que eles sabiam. Eles fizeram aquilo completamente consciente.
Porém, o que eles não sabiam é que eles estavam debaixo do espírito que rege aquele século. Então, quando Jesus fala que eles não sabem o que fazem, não é porque assim, eles estão em um estado de que eles não têm controle mental do que estão fazendo. Não, eles sabiam o que estavam fazendo. Quando Jesus diz eles não sabem o que fazem, Jesus está dizendo assim, Pai, eles estão debaixo do pecado. O pecado, ele deturpou tanto a imagem que eles têm, deturpou tanto o entendimento deles, roubou tanto o conhecimento deles de Deus, que eles estão em um estado que eles não conseguem reconhecer realmente o que eles estão fazendo. E aí, isso fala disso, de nós olharmos para o nosso próximo e falar, não, ele sabe, ele está querendo fazer mal. Ele fez na maldade, ele tentou me passar para trás, mas ao mesmo tempo eu lembro, mas ele ainda carece da glória de Deus. Ele ainda não teve o seu espírito completamente regenerado, ele ainda está num processo. Ele ainda, Deus está agindo na vida dele, mas a obra que Deus começou ainda não completou. Então, eu vou ser um pouco mais complacente, eu vou ser um pouco mais amoroso, eu vou dar uma segunda chance. Então, o pacificador é alguém que tem uma imagem diferente do próximo. Ele para de olhar para o próximo só como alguém que ofende ele, só como alguém que faz uma maldade, e começa a olhar para o próximo como alguém que carece da glória de Deus. É igual Jesus fez na cruz. Não, ele está me maltratando, ele está me tratando mal, ele está sendo grosseiro, mas no fundo, isso tudo é um reflexo da glória de Deus que está faltando na vida dele. Então, mais do que simplesmente me ofender, eu vou pacificar, eu vou ser um pacificador. Eu vou passar por cima da ofensa, eu vou passar por cima do mal que ele está me fazendo e vou tentar ser diferente na vida dele. Teve um vídeo do Thiago Brunet, que viralizou um tempo atrás, né? Foi até o que gerou fama para ele, assim, né? Que foi quando ele conta de um episódio, né? Que ele fala que ele estava no aeroporto e aí ele foi comprar um café, e o café é extremamente caro, e a garçonete tratando ele mal, demorou para atender e tal, na hora que foi trazer, derramou o café, e aí disse que a esposa dele, que é uma pessoa calma, ficou brava, ela falou, não, vamos reclamar, como ela está tratando a gente assim? E aí quando ele foi chegar lá, né, Deus tocou o coração dele, ele falou para ela, eu quero te agradecer. Ela falou, me agradecer por quê? Ela falou, porque eu sei que provavelmente você não está tendo um dia bom, né, mas mesmo assim você me atendeu. E aí diz que ela começou a chorar porque o que mudou? Aí pensa comigo, ele tinha razão para ficar bravo? Tinha. Ela realmente tratou ele mal? Tratou. Provavelmente foi consciente que ela derramou ali o café e demorou? Sim. Mas ao mesmo tempo, o que ele conseguiu perceber ali? Que ela estava debaixo, tinha algo por trás daquele comportamento dela. E a imagem que nós temos que ter do próximo é isso. É pensar, por mais que ele está me tratando mal, por mais que ele não está sendo legal, eu não sei como está a vida dele. Ou eu sei que existe toda uma questão por trás. Eu sei que o pecado deixou as pessoas assim, o pecado deixou as pessoas estressadas, o pecado deixou as pessoas mal-humoradas, o pecado fez com que as pessoas não tivessem mais empatia, não pensassem no próximo. E eu consigo passar por cima de tudo isso, por entender que Deus me chamou para ser um pacificador. Em terceiro lugar, o pacificador é alguém que tem uma imagem correta sobre o mundo. O pacificador, ele é alguém que entende que tudo é para a glória de Deus. Sempre que ele vê lutas, disputas, guerras, ele sabe que isso está roubando a glória de Deus. Então, ele sabe que isso não é o estado natural que as coisas deveriam ser. Então, ele trabalha ao máximo para tentar fazer com que a paz reine, porque ele sabe que quando a paz reina sobre o ambiente, quando a paz reina sobre uma casa, quando a paz reina sobre uma empresa, quando a paz reina sobre uma equipe, sobre um relacionamento, Deus está sendo glorificado. Então, todas as vezes que ele vê guerra, que ele vê disputa, que ele vê contenda, ele percebe que ali é uma chance de ele mudar aquela situação e fazer com que a glória de Deus seja revelada ali. Ele sabe que todo esse mal é por conta do pecado, é por conta do maligno agindo no mundo. E ele fala, eu vou ser um agente de mudança, porque o ambiente que eu mudar, eu vou fazer com que a glória de Deus seja estabelecida ali. Amém? Então, quem que é o pacificador? É essa pessoa, que ele consegue ter uma imagem correta de si, que ele passa por cima de ofensas,
que ele passa por cima da imagem, ele passa às vezes por cima de direitos que ele tem para estabelecer a paz. Não é uma paz a todo custo, não é uma paz que negocia princípios, mas ele sabe que no que depender dele, ele vai ter paz com todas as pessoas. E além de ter paz com todas as pessoas, né, estar em paz com as pessoas, por onde ele passar, ele vai tentar promover um ambiente de paz. Uma coisa interessante, né, sobre pacificador é que às vezes para estabelecer a paz, você vai ter que abrir mão de estar certo, vai ter que abrir mão às vezes até de alguns direitos, de algumas vantagens, né? Vai ter que deixar, não, eu estou certo, mas tá bom, eu vou pedir desculpa, né? O pacificador é alguém que não tem vergonha de pedir desculpa, mesmo quando ele sabe que nem ele nem é o errado completo. Não, outra pessoa que errou, a pessoa que foi grossa comigo e tal, mas eu vou pedir desculpa. Eu vou buscar, né? Já viu aquele às vezes quando dois estão brigados e um não quer falar com o outro, e às vezes passam dias um sem falar com o outro. Por quê? Porque eu não vou falar. Se quiser, ele que vem falar comigo. Não, eu não vou falar. Se ele quiser, ele que vem falar. E às vezes ficam dias sem se falar só porque um não tomou iniciativa. O pacificador, ele fala assim, não importa. Foi ele que ofendeu. Eu até teria o direito de falar, não vou falar enquanto não vier falar comigo, mas eu vou gerar paz aqui. Eu vou fazer com que Deus seja glorificado com a paz reinando nesse ambiente. E ele vai lá e dá esse primeiro passo. E uma coisa interessante é que todas as vezes que nós abrirmos mão de algo por entender o que Deus nos pede, nesse caso aqui, a pacificação, então eu abro mão de um direito, eu abro mão de algo para que a paz seja estabelecida, Deus sempre vai me recompensar. Deus sempre recompensa aquilo que nós fazemos para que a glória dele seja estabelecida. E os pacificadores, né, uma das características é que ele entende que quando a paz está no ambiente, o Deus de paz está sendo glorificado. Amém? E aí, então, ele promete uma bênção, né? Existe uma recompensa para os pacificadores. E a bênção é, pois serão chamados filhos de Deus. E aqui tem algo muito interessante, né? Os pacificadores serão identificados como pertencentes a Deus, porque farão a mesma obra que ele fez. Olha que interessante esse texto, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Se você quiser abrir aí, se não pode só me acompanhar. Hebreus capítulo 13. Eu não projetei ele, mas eu vou ler aqui, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 20. Olha que interessante. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Olha como o autor aos Hebreus, ele descreve Deus. Ele fala o Deus de paz. Em Romanos, Paulo fala por 2 vezes sobre o Deus de paz. E Jesus, nós sabemos que ele é intitulado como príncipe da paz. Então, Deus é chamado de Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. Quando eu e você somos pacificadores, nós estamos revelando a natureza de Deus sendo manifesta em nós. Então, quando ele fala bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está falando, olha, quando você age em paz, quando você é um agente de paz por onde você passa, as pessoas olham e vão ver que a natureza de Deus está sendo estabelecida através de você. Né? Lembra que nós falamos de onde procedem as guerras? Do homem, do pecado e de Satanás. A discórdia, ela foi introduzida no mundo dessa maneira. Mas Deus decidiu realizar entre nós a sua obra para trazer a paz. Deus se humilhou, Jesus deixou a sua glória a fim de estabelecer a paz. Deus ama a reconciliação. E através dos seus filhos, tal como fez com Jesus, agora ele continua estabelecendo a paz. Então, todas as vezes que eu e você estabelecemos paz, nós estamos revelando a natureza de Deus, do Deus de paz e do Jesus, que é o príncipe da paz. Então, queridos, eu e você fomos chamados para sermos agentes de paz. Nós somos chamados para, assim como Jesus, sermos pacificadores.
Jesus, por onde ele passava, ele trazia paz. E nós somos chamados para isso. Nesse mundo de guerra, nesse mundo de conflito, nesse mundo de estresse, nesse mundo de egoísmo, onde todos querem que somente a sua vontade seja feita. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser servido, eu quero que a minha opinião seja que vai prevalecer, mas nós somos chamados para sermos pacificadores, para sermos pessoas que vivem em paz e, além disso, ser pessoas que transmitem a paz e que são pacificadores. O mundo estava em guerra. O Filho de Deus veio para estabelecer a paz, né? E Jesus estabeleceu num nível muito mais amplo, né? Uma paz eterna, uma paz interior. Agora, ainda nos relacionamentos, né? No nosso dia a dia, muita guerra ainda está reinando, muito estresse, muita confusão. E agora eu e você somos chamados para continuar essa obra de instaurar a paz por onde nós passarmos, de restaurar a paz nos ambientes. Para isso, muitas vezes, nós vamos ter que nos humilhar, nós vamos ter que nos rebaixar, né? Aqui estamos no slide, né? O grande exemplo é Jesus. E Jesus, Efésios fala, né? Filipenses, que ele abriu mão da sua glória. Ele deixou o céu, toda a sua glória, se esvaziou, né? O texto ali, kenosa, esvaziamento, ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para viver como homem. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que as guerras que estavam vivendo no mundo só poderiam ser desfeitas se ele fizesse isso. E com a gente é a mesma coisa. As pessoas não estão dispostas a viver em paz. Lembra que eu falei? O pecado, ele gerou isso na humanidade. As pessoas hoje, elas estão predispostas à guerra. Sabe? É qualquer coisinha, pronto, é briga. Qualquer coisinha é confusão. Qualquer coisa é contenda. E eu e você fomos chamados para fazer diferença. Para gerar paz aonde nós estivermos. Eu cheguei num ambiente e eu vi que tem guerra. Eu vou trazer paz para esse lugar. Eu estou vendo que aqui essas pessoas estão em conflito. Eu vou ser um agente de reconciliação. Assim como Jesus foi um agente de reconciliação entre o homem e Deus, nós, como filhos de Deus, somos chamados a sermos agentes de reconciliação entre as pessoas, entre situações. Olha que interessante esse texto para nós encerrarmos. 1 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 18. Vamos ver a partir do versículo 18. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Olha que interessante. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui entenda, não é que Deus se agrada quando o seu filho sofre, mas ele diz, quando o filho sofre, mas é por consciência a Deus, porque ele quer ser um pacificador, porque ele quer que a glória de Deus seja revelada, isso é agradável a Deus. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Lembra que eu falei? Todas as vezes que nós sofremos algo, um agravo, por essa consciência, por entender que Deus me chamou para ser um pacificador, que Deus não me chamou para a guerra, mas pelo contrário, eu quero ser um pacificador, eu quero ser um agente de paz por onde eu passo, Deus sempre vai nos recompensar. Aqui no slide termina dizendo que Deus nos conceda a graça de perceber essa bendita e gloriosa verdade, tornando-nos reflexos ou reproduções
do príncipe da paz e autênticos filhos do Deus da paz. É aquilo que eu falei, quando nós somos pacificadores, quando nós somos agentes de paz, nós nos identificamos com o Deus da paz e com o príncipe da paz. Por isso que Jesus diz, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós somos agentes de paz, somos pacificadores, o mundo vai ver, tem algo de divino nele. Essa atitude que ele teve é divina. É Deus agindo através dele. É a expressão do Deus da paz. É a expressão do príncipe da paz através da vida dessa pessoa. Amém? Então, nós somos chamados para sermos pacificadores. Nós somos chamados para sermos pessoas que vão viver em paz, como nós começamos falando, e além de viver em paz, nós vamos ser agentes de mudança. Aonde tem guerra, aonde tem confusão, aonde tem contenda, nós vamos chegar e como sal e como luz do mundo, nós vamos estabelecer a paz. Nós vamos ser pacificadores. Por onde nós passarmos, nós vamos ser expressão do Deus de paz e do príncipe de paz. A guerra, a confusão, a contenda vai ter que ir embora e a paz de Deus vai ser estabelecida nesses lugares. Amém? Você aceita esse convite de Deus de ser um pacificador, ser um agente de paz por onde passar? Que Deus nos conceda essa graça, né? De entender essa verdade, de ter o mesmo sentimento que tem em Jesus, né? E sermos uma expressão do Deus da paz por onde nós passarmos. Amém? Vamos orar? Amém. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, Pai, em que podemos estudar um pouco sobre a Tua palavra. Fizemos de uma forma rápida, até superficial, mas a nossa oração é que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, continue nos ministrando, Deus, para que nós possamos realmente ser agentes de paz por onde nós passarmos, Senhor. Pai, que isso não fique apenas em informações na nossa mente, mas que essa verdade tão poderosa que o Senhor nos deixou, Pai, que ela venha frutificar no nosso coração, Pai, e que nós possamos realmente ser agentes de mudança por onde passarmos. Que nós possamos ser verdadeiros pacificadores, Senhor. Que através de nós, a natureza de paz do Senhor seja reconhecida por onde nós passarmos. Senhor, sabemos o quanto isso é difícil, o quão desafiador é, por conta do pecado, por conta ainda, Senhor, daquilo que nos cerca. Mas nós pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a respondermos a esse chamado e sermos pacificadores por onde nós passarmos, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Que essa palavra se torne uma verdade no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça a fazer dessa verdade realmente uma verdade nas nossas vidas, Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, Amém. que o Senhor nos conceda a graça e que nós possamos ser pacificadores por onde nós passarmos. Amém? Amém. Deus abençoe. Um ótimo Amém. fim de semana. Amém. Não, quer falar? A paz, pessoal. Deus abençoe a todos. Paz, Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima terça. Nós continuamos estudando sobre o Sermão do Monte, né? Esse sermão tão precioso para as nossas vidas. Deus abençoe. Amém.